16 o primeiro conjunto de exercícios. Penso que esteja na página 316, tá bom? Vamos lá. Aqui, cartografia, pronto. O primeiro exercício pede para que a gente fale um pouco sobre o conceito de cartografia. Cartografia é interessante essa questão, porque ela permite, né, uma reflexão. Acho isso muito legal, quando a questão te leva a pensar. Cartografia é arte e é ciência. Interessante, né? Ela é linguagem e é técnica. Sabe? É muito bacana isso. É um ponto de convergência, a cartografia, entre elementos aparentemente díspares, né? Como arte, ciência, tecnologia, junta tudo, linguagem. É muito legal. Então, vamos ver aqui o enunciado da questão que nos diz o seguinte. Apresenta-se como conjunto de estudos, operações científicas, técnicas e artísticas, tendo por base resultado da observação direta ou análise de documentação. Então, você pode ir lá fazer a telemetria pessoalmente, né? E gerando curvas de nível, e a partir das curvas de nível você vai gerando o mapeamento, ou você pode trabalhar em cima de imagens, né? Que alguém coletou, ou algum instrumento coletou. Então, o satélite, a aerofotogrametria, né, o drone hoje em dia, então você não precisa ter um avião mais, né? O drone já faz ali o reconhecimento e tal. Uma outra forma também de fazer mapas, que a FUNAI utiliza, é distribuir câmeras ou celulares com câmera para os índios e mostrar para o índio como é que faz, como é que se filma, né? E aí o índio vai filmando, ele filma ele mesmo, filma outro lugar, tal, e eles entregam aquele celular lá para a FUNAI. A partir daí, a FUNAI pega aquelas imagens e vai identificando o terreno por onde o índio passou, né? Que eles chamam de toponômios estruturantes. Então, o rio, a montanha, o não sei o quê, e ali eles demarcam a área da terra indígena, né? Enfim, tá? Muito bem. Então, imagens coletadas, né? Se voltam para a elaboração de mapas, que são aquelas representações, né, do espaço geográfico mais amplo, né? Então, um país, um estado, né? Cartas para áreas um pouco menores, um bairro, uma praça, né? Ou plantas, quando é um lugar menorzinho ainda, né? Que é, por exemplo, uma casa, a planta de uma casa, né? Tá? E tem um outro tipo de mapa também, que é um mapa, a gente chama de temático, com distorção, que são as anamorfoses. Anamorfose, que é uma distorção intencional que você faz no mapa para destacar algum aspecto e dar uma ideia de proporção mais adequada, né, sobre uma certa realidade. E outras formas de expressão, né, como eu acabei de falar, anamorfose, ou representação de objetos, elementos, fenômenos em ambientes físicos, socioeconômicos e a sua utilização. Muito boa essa definição. Em relação aos mapas e às cartas. Vamos lá. Então, a 1 e a 2 são falsas, né? 3 e 4 correto. Vamos ver por que 1 e 2 são falsas. Os mapas são representações detalhadas da superfície terrestre, normalmente em escala grande. Opa! E por isso mesmo apresentam evidente e acentuado caráter técnico-científico. A escala do mapa é pequena. Quando o denominador é grande, a escala é pequena, porque ela traz pouco detalhe. Né? Então, como o mapa é a representação de um território muito amplo, a quantidade de detalhes é pequena. Né? Por isso a escala é pequena. Tá? E o denominador é grande. Por isso essa aqui, então, é falsa. Depois nós temos a número 2. As cartas são representações detalhadas da superfície terrestre em escala pequena. Não. Como a carta representa uma área menor do que o mapa, ela
pode ter uma escala mais detalhada, né? Então, escala pequena, denominador pequeno, né? Escala grande, escala grande, denominador pequeno, escala pequena, denominador grande. Então, aqui não é pequena escala, né? É uma grande escala, porque ela traz muitos detalhes. 1 por 100 mil, por exemplo, 1 por 100 mil, 1 centímetro do mapa, 1 quilômetro, né? É uma escala grande, porque traz muito detalhe. 1 por 10 milhões, né? É uma escala pequena, porque o denominador é grande, traz poucos detalhes. Então, por isso, essa aqui é falsa. Os mapas são representações planas, ok? Bidimensionais, né? Geralmente em escala pequena, isso, né? Porque traz pouco detalhe, destinados a fins temáticos, como os mapas ligados à economia, população, né? Culturais, onde se fala português, onde tem mais isso, tem mais aquilo, né? Ou ilustrativos, né? Para demonstrar uma certa realidade geográfica para você, fronteiras, rios, etc. Cartas. Então, aqui é para áreas menores. Representações planas, em escala média e grande, ok, com mais detalhes, são destinadas à avaliação de direções, para onde ir, distâncias, como no GPS, localização de certos pontos, né, onde fica a escola Ana La Civita do Amaral, onde fica o Bar do Vado, né, e algumas áreas e detalhes. Então, já está certinho, né? Tem mais detalhes do que o mapa. Assim, 3 e 4 estão corretas, 1 e 2 falsas. Vamos lá. Considere o seguinte com... Eita peste, essa eu já fiz. Bom, aí depois tem aquele das teorias demográficas, né? Então é na página 316. Geografia do Brasil, página 316. As teorias demográficas, vocês estão lembrados, são aquelas tentativas de decifrar, primeiro, se população é sinônimo de pobreza ou de riqueza. Segundo, se o problema está na produção, na população ou na distribuição dos recursos. Terceiro, como adequar necessidades sempre crescentes a recursos limitados ou decrescentes. Essas preocupações começam lá no século XVIII com o Thomas Robert Malthus, né? Com o malthusianismo. Essas ideias são retomadas já no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, pelos neo-malthusianos. Tá? De novo, o desejo deles, como era também o de Malthus, o controle da população, né, o controle da natalidade. No caso de Malthus, através de reguladores naturais, como fome, doenças, né, o Estado sem auxiliar ninguém. E no caso dos neomalthusianos, com esterilização, distribuição de contraceptivos, a política do filho único na China, com punição para casais que tivessem mais do que um filho. Depois nós temos nos anos 80, 90, uma melhoria, né, um polimento desse discurso com o ecomalthusianismo, que nos diz que os países subdesenvolvidos devem controlar sua população porque eles estão provocando danos para o planeta. Nós, né, estamos provocando danos para o planeta, já que a gente tem que derrubar floresta para colocar agricultura, para alimentar uma população sempre crescente. O que não é uma verdade, né, porque boa parte da produção agrícola é para exportação para países desenvolvidos. Finalmente, tem a teoria reformista, que não fala em controle da natalidade. Ela foca na questão do planejamento familiar e foca na questão da distribuição dos recursos. Uma melhor distribuição da renda, dos alimentos, das oportunidades, maior educação para as pessoas, acaba gerando uma adequação maior também em termos de
planejamento de quantos filhos cada casal pode ter. O casal decide quantos filhos pode ter. Não é o governo que vai decidir isso. Não é o governo que vai te impedir de ter filhos. Bem, isso posto, vamos ver aí as questões, né? Em material para análise de determinado marketing político, lê-se a seguinte conclusão. A explosão demográfica, ó. Falou em explosão demográfica, você já vai falar em neomalthusianismo, tá? Já é uma proposta ligada, já é uma expressão ligada a controle da natalidade, neomalthusianismo, que ocorreu a partir dos anos 50, especialmente no Terceiro Mundo, lá, então, após a Segunda Guerra Mundial, o desejo de controlar a população em país pobre. Até porque, senão, o medo deles é que nós, os bárbaros do Sul, vamos lá invadir o paraíso do Norte. Suscitou teorias ou políticas demográficas divergentes. Uma primeira teoria, dos neomalthusianos, defende que o crescimento demográfico dificulta o desenvolvimento econômico, porque provoca uma diminuição da renda nacional per capita. Então, tem mais gente para dividir a mesma renda, ao invés de aumentar a renda, diminui as pessoas. E desvia o desenvolvimento, os investimentos do Estado para setores menos produtivos, como infraestrutura urbana, etc. Diante disso, o país deveria desenvolver uma rígida política de controle da natalidade, tá? Por enquanto está tudo confirmando aqui neomalthusianismo, né? Uma segunda teoria, a reformista, então agora ele vai começar a falar do reformismo. Vou mudar até a cor da nossa caneta aqui, para a gente ver o que ele fala aqui, assim a gente já caracteriza também, né? O reformismo argumenta que o problema não está na renda por habitante, que isso aqui é um conceito de média, né? E a renda per capita esconde a má distribuição da renda, e sim na distribuição irregular dessa mesma renda, que não permite acesso à educação e à saúde. Diante disso, o país deve promover uma igualdade econômica e justiça social, permitindo, ao invés de controle da natalidade, o planejamento familiar. O casal decide quantos filhos quer ter, quantos filhos pode ter. Bom, qual dos slogans a seguir pode ser utilizado para... praga humana. Qual dos slogans a seguir para defender o ponto de vista malthusiano? Vamos ver aqui. Ó. É o A, né? Então, controle populacional, nosso passaporte para o desenvolvimento. Quanto menos gente, mais desenvolvimento. Vamos ver as outras aqui. Sem reformas sociais. Falou em reforma social, já caímos para o reformismo. População abundante, país forte. Essa daqui, ó, é lema de país que está implementando políticas natalistas de incentivo à população. A França, por exemplo, né? A França com seus slogans lá, a França precisa de bebês, né? Que eles têm outdoor na rua. O crescimento gera fraternidade e riqueza para todos. Claro, reformismo, né? Olha lá, reformismo. Justiça social, reformismo. Né? Então, claramente, fácil, alternativa A é que traz aí o ponto de vista neomalthusiano e também malthusiano. Né? Indo para frente aqui, na questão do Enem, a continuação, né? Qual dos slogans a seguir poderia ser defendido para o reformismo? Vamos lá. Claro, está aqui. Então, planejamento familiar é a palavra-chave aqui, né? As famílias decidindo quantos filhos podem ter para garantir, né, para garantir uma boa qualidade de vida, sem perder capacidade competitiva. Depois, controle populacional já, isso aqui é malthusianismo ou neomalthusianismo, população controlada, a mesma coisa, basta mais gente que o país vai para frente. Isso aqui, de novo, estratégia de país natalista, né? Que está vendo sua população envelhecer.
População menor. Opa, falou em diminuir a população, neomalthusianismo. Bem, ou malthusianismo ou ecomalthusianismo. Tá? Apareceu a palavra malthusianismo, neo, eco ou puro, pode acreditar que é controle da natalidade, explosão demográfica, regulador natural, diminuir o número de pessoas. Pessoal, então vamos, né, encerrar o nosso encontro de hoje. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, evidentemente, nenhum comentário, aguardem a escola entrar em contato para falar como vai ficar a semana que vem. Claro, vocês já estão fazendo online, né? Mas aí vai ser de forma mais oficial. Aguardem o contato da escola. Bom final de semana, fiquem com Deus.